Nós vamos falar da Casa Espírita, a Casa Espírita e seus problemas sociais, a violência que nos bate à porta. Hoje nós ouvimos o tempo todo coisas a respeito de agressão, assassinato, briga, assalto. As pessoas, inclusive, sem nenhuma paciência, né? As torcidas de futebol cada vez piores umas que as outras, e agredindo, e fazendo uma série de coisas que não dá para entender. E aí eu fui buscar. Eu lembrei que essa palestra eu já havia dado na USE algum tempo atrás, e ela já fazia, e a nossa companheira já fazia lá, Joana fazia toda uma observação a respeito do que acontecia no mundo. Então, vamos lá, tio Ardélio. Vamos para o próximo slide. Muito bem. Vamos entender um pouco o mundo que nós estamos vivendo, de que forma estamos vivendo este mundo. Tá? Joana nos diz que a volúpia pela velocidade, em ânsia indomada de desfrutar-se mais prazer, ganhando-se o tempo que se converte em verdadeiro algoz dos sentimentos e aspirações, vem transformando o ser humano em robô, que perdeu o sentido existencial e vive em função das buscas cujas metas nunca são conseguidas, face à mudança que se opera no significado de cada uma. O que ela quis dizer com isso? Que nós vivíamos já antes da pandemia. E aí vem a reflexão que a pandemia veio com alerta, chamando a nossa atenção. As pessoas estavam vivendo num esquema onde tudo que interessava era tentar desfrutar de qualquer coisa, de qualquer maneira, da melhor forma possível, e virar robozinho. As pessoas viviam desenvolver esse sentido do que ela quis dar no momento que nós estamos vivendo. A gente está brigando lá com o computador. A superpopulação das cidades, desumanizando-as, caracteriza o indivíduo que passa a viver exclusivamente em função do poder que pode oferecer comodidade e bolso. Considerando as demais pessoas como descartáveis, evitando vincular-se-lhes afetivamente pelo receio que mantém de ser utilizado e esquecido, e mecanismo inconsciente sobre o comportamento que conserva em relação aos outros. Esta relação com os outros era alguma coisa que estava cada dia mais difícil de ser. No mesmo espaço, manter o mesmo relacionamento e conversar com aquelas pessoas com quem a gente convivia ou vivia durante muitos anos e não saber por que nós estamos lá. Muita coisa ruim aconteceu, muita negatividade, muita agressão. O egoísmo passa a governar a conduta humana. E todos se engalfinham em interna luta de conquistar o melhor e maior quinhão, mesmo que isso resulte em prejuízo calculado para aqueles que partilham do seu grupo social. É real. Tudo bem, nós não temos... Eu tinha um amigo que dizia o seguinte, a maioria das pessoas não tem amigos, elas têm coleguetas. Certo? E existem na medida do meu interesse e daquilo que me interessa realizar. O resto, um pouco me lixando. O mundo estava sendo vivido e nós estamos vendo esses resultados agora, com a guerra,
com tudo aquilo que está acontecendo, nós estamos vivendo o prejuízo calculado, né, deste contexto todo, desta ação humana extremamente negativa. Vamos em frente? E a gente vai percebendo as pessoas muito frias. Proliferam os contrastes socioeconômicos e, de imediato, os indivíduos que se alçam os primeiros às posições invejáveis e os segundos que são atirados aos partilheiros da vergonha, da miséria, do abandono, onde vicejam os crimes hediondos e a indiferença pela vida, caso também não acontecesse o mesmo, guardadas as proporções compreensíveis, com os grupos privilegiados, nos quais predominam a abastança e o tédio. Isso é real. Quer dizer, e nós estamos vendo isso na nossa volta hoje. O número de pessoas carentes aumentou absurdamente, fruto de todas as consequências, seja do processo da doença, seja da economia, da falta de bom senso daqueles que são achando que o outro está com problema, não está com problema, né? E a gente começou a ter que encarar que, peraí, as coisas não funcionam bem assim. A própria pandemia nos trouxe essa realidade do fato, né? Daí a Joana nos diz o seguinte: nesse campo eivado dos espinhos da insensibilidade pela dor do próximo, pelo abandono das multidões desfaimadas e enfermas, pelo desconforto moral que se espraia, os valores éticos, por sua vez, passam também a ser contestados, pelo que se consideram privilegiados, atribuindo-se o direito de qualquer conduta que o dinheiro escamoteia e a sociedade aceita. E é real. As pessoas fazem as coisas com a consciência que não vai acontecer nada com elas. Elas vão estar livres. E essa negatividade toda está ali presente, né? Já estava antes, ela só veio mais à tona agora, pelas próprias carências, pelas próprias dificuldades enfrentadas. E nós vemos, não só aqui na nossa terra, mas no mundo inteiro, isso sendo pautado, e cada um querendo ganhar mais daquilo, e mais poder, e mais isso, e mais aquilo, e esquecendo daqueles que, na realidade, vão reagir de alguma maneira. E a forma que eles têm de reagir é agredir a sociedade, furtar, roubar, matar, enfim. Nada vai acontecer. A inversão dos conteúdos psicológicos individuais e coletivos demonstra a imaturidade moral e espiritual de indivíduos e grupos sociais, cujos objetivos existenciais vinculados durante a formação da personalidade, no utilitarismo, na conquista do poder para usufruir, na construção do ego que se sensibiliza, a fim de fugir à responsabilidade dos deveres, da solidariedade e da participação. É exatamente isso que nós vemos. Nós estamos vendo uma inversão completa de valores e princípios. As pessoas, e eu não estou generalizando, mas grande parte das pessoas estão vivendo isso. Na medida em que eu estou numa situação onde, de repente, eu me sinto em terra de ninguém. E vamos à luta. Nós começamos a achar interessante e estranhar quando o comportamento é solidário. Nós achamos estranho quando algumas pessoas se juntam para ajudar a um grupo ou a uma situação, certo? Achamos aquilo lindo, mas partimos do princípio que aquilo não é comum. O comum é isso, é viver esta situação egoísta de poder, de querer, de estar vivendo ansiosamente todo o caminho. E aí o que é que nós começamos a perceber nesse momento? Começamos a perceber a quantidade de pessoas em depressão, a quantidade de pessoas sofrendo, né, por este contexto todo de vazio, de solidão e de falta de perspectiva. A falência dos valores é inegável.
tornando-se inadiável uma mudança filosófica e de conduta psicológica humana. O que a pandemia começou a nos convocar a fazer. Opa, desculpa. Eles começaram a nos convocar a fazer. Olha para você. Presta atenção no seu caminho. Você está construindo alguma coisa de positivo? Ou você continua brigando pelo ter ou não ter? Esquecendo, na maior parte das vezes, de ser. Compartilhar. Tudo aquilo que nós valorizávamos, tudo aquilo que era positivo, todo o processo de ética que nós tínhamos em cima da conduta que o Cristo nos deixou, começa a ser jogado de lado. Volta-se ao toma lá da cá. E, de repente, só nos encontramos dentro da história do eu só te faço alguma coisa se você não quiser outra de volta. Aí vem a meta. A nossa meta. Nós, espíritas, que batalhamos nesse processo e aprendemos isso o tempo todo, lembrar que a meta da Casa Espírita é edificação de valores através do estudo continuado do exemplo na conduta proativa de seus membros. Duas coisas importantes. Todo o estudo que nós fazemos dentro do nosso trabalho, da doutrina, tudo aquilo que nós aprendemos e tudo aquilo que eles nos alertam o tempo todo, é de crescimento, é de vibração positiva, de ajudarmos uns aos outros, de termos paciência. Certo? E que quanto mais nós buscamos o conhecimento, né, nós conseguimos dar o exemplo, pôr em prática aquilo que nós estamos aprendendo e ajudar todos aqueles que nos cercam numa atitude proativa, de ação. E a assistência fraterna deve se desenvolver dentro de uma proposta informativa e formativa, possibilitando a diminuição das carências do momento, ao mesmo tempo que orienta e possibilita condições para que próximas crises possam ser de menor intensidade e que os companheiros tenham maior estrutura para enfrentá-las. Era isso exatamente que eu comentava agora há pouco. Nós temos que aprender a fazer não só o atendimento fraterno, mas a assistência fraterna. Sendo que dentro dessa assistência fraterna nós vamos estar dando informação e formando a nós e aqueles que nos cercam. Vamos diminuir, cada um dentro do nosso opinião, as carências do momento, das pessoas que nos cercam. Seja através do material, seja através da palavra, seja através do acolhimento. Tem várias as formas de nós começarmos a trabalhar isso, de construir algo melhor. E dar condição para que as pessoas tenham mais força e mais estrutura para enfrentar as dificuldades. O desenvolvimento das atividades deve estar essencialmente focado no trabalho de educação preventiva e profilática, possibilitando a criação de importantes fontes de disseminação do bem. Focar o nosso trabalho na prevenção. Não temos que ficar focando sempre a mesma coisa, só depois que o incêndio já pegou. Nós temos que começar a ajudar as pessoas a prevenir algumas coisas, a não se permitir uma série de coisas. Ajudar que haja uma profilaxia de coisas negativas à nossa volta. São fontes de estarmos ajudando que as pessoas se sintam melhor e que nós também nos sintamos melhor. E esse é o grande papel da Casa Espírita. Ela não está ali, ela não é mais o elemento que vai ficar tentando fazer mágica ou salvar as pessoas de situações momentâneas, quando que, na realidade, nós temos que começar a ajudar as pessoas de baixo, entendendo, e Joana nos diz isso, que as pessoas trazem as marcas genéticas delineadores do caráter caprichoso e enfermiço,
resultado do clã onde renasceu por imposição das leis da evolução. Se encontrasse apoio social e orientação espiritual mediante uma educação global, seria possível infundir-lhes coragem para lutar contra fatores adversos, alterar projetos e as aspirações, insistir no bom combate para realizar-se. Nós podemos, aos poucos, ajudar as pessoas a reagir a essa negatividade toda. Vencer essas coisas todas que interrompem o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Ajudando, acima de tudo, que eles possam sentir o apoio necessário. E que dentro deste apoio eles possam crescer. Eles vão ouvindo aos poucos. Todos nós passamos por isso. Todos nós tivemos a nossa fase nesse processo. Todos nós tivemos um dia alguém que nos estimulou a crescer. Basta que sejam recordados os exemplos incomparáveis de Sócrates, Gandhi, Martin Luther King, Francisco Xavier e dentre muitos outros, que não se deixaram vencer pela situação de penúria, de enfermidade ou de desprezo, de onde recomeçaram a existência, pontificando nos ideais que levaram adiante, facultando aos pósteros a oportunidade de serem mais felizes e dignos do que eles próprios tiveram a ocasião de experimentar. É real. Eles doaram o caminho deles, eles deram a possibilidade de termos, nós podemos olhar dentro das atividades deles, sabendo que eles eram humanos, que eles tinham as mesmas condições de acerto e erro que nós tínhamos, mas que nós também teríamos a capacidade de reverter esse caminho. Que, na realidade, as dificuldades viriam, mas nós poderíamos superá-las. De que forma? Aprendermos a lidar com o desequilíbrio social e suas decorrências. Droga, alcoolismo, violência, sexolatria, desagregação da família, etc. E possibilitarmos aos nossos irmãos o apoio necessário, nos exige uma profunda reflexão pessoal e institucional, que propicie a validação dos valores que abraçamos e a avaliação de nossa conduta, enquanto indivíduos, enquanto membros de uma comunidade, principalmente enquanto participantes de um movimento espiritual assistencial. É real. Desequilíbrio social está à nossa volta. Em decorrência dele, todos esses processos que acontecem. Se hoje nós vemos a nova Cracolândia e vemos aquela coisa triste de ser vista, das pessoas se matando aos poucos, quando nós vemos uma série de situações negativas, nós precisamos reagir e a sociedade tem que ter uma outra proposta. Temos que assumir os valores que abraçamos quanto espíritas, no caso, primeiro fazendo a avaliação da nossa conduta enquanto indivíduos, enquanto membros de uma comunidade e principalmente enquanto participantes do movimento. Um movimento que nós acreditamos, que estamos vivendo, que nós sentimos a importância de estar nele, e queremos participar e colaborar para a história, enfrentar nossos medos, dúvidas, ansiedades, avaliar, enfrentar os nossos medos é o que mais nós estamos precisando fazer agora, principalmente as ansiedades. Avaliar a nossa conduta pessoal, a nossa conduta familiar, profissional e social. Preconceito, comodismo e egoísmo. Ser coerentes com a filosofia doutrinária que abraçamos. Esse é outro detalhe importante nesse processo, de ser coerente com a filosofia doutrinária que abraçamos. Não usar apenas qualquer que seja o processo religioso para buscar a mágica e pedir para que Deus resolva o nosso problema. Vamos enfrentar como nós somos. Vamos enfrentar o comodismo, vamos enfrentar o egoísmo. Vamos buscar tentar um trabalho solidário. Fácil? Não. São os primeiros passos para a gente enfrentar o desequilíbrio social e começarmos a criação de uma sociedade mais justa e mais humana,
E isso tem que começar em casa e tem que começar dentro da nossa casa espírita. Para isso que nós estamos lá. Não adianta a gente fazer cara de bonzinho, né? Naquele dia de estarmos na casa espírita, mas fazer a coisa acontecer como ela tem que acontecer. A casa espírita, em sua missão, elas nos propiciam mais sérios e importantes processos terapêuticos, né? E nós temos a possibilidade de lidar com eles, né? Então, nós somos acompanhados o tempo todo por terapeutas fraternos e pacientes, sempre prontos a nos auxiliar e com uma enorme paciência em nos ouvir e nos estimular a melhora, sem nos impor comportamentos, mas nos convidando sempre para a reflexão. É isso que os nossos mentores, os nossos companheiros que nos ajudam dentro do trabalho, resolvendo as nossas mesmas queixas, os nossos mesmos medos, as nossas coisas que não estão se desenvolvendo como elas deveriam estar se desenvolvendo, e nós ficamos ali. Então, vamos pensar que um dos caminhos que nós temos dentro da casa espírita é a ação social. E essa é, sem dúvida, o melhor instrumento para essa terapêutica, possibilitando a vivência prática de nossas conquistas e a transmissão do conhecimento adquirido aos nossos irmãos necessitados. O que é essa ação social? Não é só a ação social de vamos ajudar essa ou aquela instituição. Não é aquela ação social que vamos doar dinheiro para isso ou para aquilo. É exatamente o processo de ajudar aquele que está ao nosso lado, nosso próximo mais próximo. Melhorando a nossa atitude, nós começamos a ter a possibilidade de ajudar aquele que está ao nosso lado, e é isso que a gente tem para fazer dentro da casa espírita. Mas ajudar no acolhimento, sem julgamento, sem nós estarmos apontando o dedo e você está errado, nem dizendo que a pessoa está mal acompanhada ou que ela está dentro de um processo obsessivo. Se ela está, vamos ajudar esse irmão desencarnado também a receber luz, também a receber energia. Sabemos que, frente à enorme demanda da sociedade, necessitamos nos integrar também aos nossos companheiros de movimento, de forma ativa e objetiva. E para que sejamos ativos junto à comunidade que estamos inseridos, participando dos seus movimentos e apoiando os serviços que a mesma oferece no sentido da promoção social. O que acontece à nossa volta? Quais são os órgãos, as entidades que estão desenvolvendo um trabalho e que nós poderíamos colaborar com eles? Não vamos ficar mais isolados dentro do nosso recanto, fazendo a nossa rotina, mas vamos entender aquilo que nós temos para fazer lá fora, quais são as ajudas que podemos dar, de que forma podemos colaborar, seja pessoalmente, seja através do recolhimento de coisas que essa instituição ou essa entidade possa precisar, e seja também de conhecer os serviços que existem dentro da comunidade, que a gente possa orientar as pessoas que nos procuram a conviver com eles. Eu acho que essa é uma das propostas mais importantes que nós temos para desenvolver com a Casa Espírita, nesse momento. Não podemos e nem devemos estar isolados de todo o movimento social que tenha como proposta uma sociedade mais justa e que lute pela erradicação da ignorância, pelo atendimento à saúde, pela requalificação profissional, pelo exercício honesto e construtivo de cidadania. E neste ano, principalmente, esses dados todos têm que ser pensados. Nós temos que entender que estamos dentro e fazemos parte de uma sociedade, fazemos parte de uma comunidade. Tá? E se nós pudermos ajudar a ensinar as pessoas a ler, escrever, ou elas terem maior informação, se nós pudermos encaminhá-las aos serviços de saúde que funcionem, podemos ajudá-las na requalificação profissional, que elas encontrem melhor condição de ambiente, e que nós possamos exercer honesta e construtivamente, né,
o processo da cidadania, fazer parte dessa cidade. A Casa Espírita também tem essa missão. E a grande proposta nesse processo? Unamo-nos na caridade em busca da luz, sob a égide de Jesus. É isso que eu estou convidando vocês todos a fazer. Não adianta nós ficarmos lá, perdidos, apenas vendo pela televisão, achando aquilo tudo que nós estamos vendo um absurdo, e o quanto nós estamos fazendo, nem que seja desse tamanhozinho, para poder melhorar isso. Quantas pessoas necessitam? Eu ainda outro dia dei o exemplo da nossa irmã Deise, mas não é só por causa da Deise, mas por causa de todas as pessoas que estão com ela lá, e que, de repente, a única coisa que elas precisam é alguém que converse com elas, que dê atenção. Elas não estão pedindo absolutamente nada de diferente. Elas só estão pedindo alguém para ouvi-las. A história vai ser confusa? Vai. Muitas vezes sem nexo, muitas vezes sem nexo. Mas ela vai. Nós vivemos agora há pouco aqui, né, a troca com a criança, a importância dessa criança ser acolhida. A criança carente também precisa que alguém converse com ela. A criança que nos bate a porta na casa espírita, ela vem ali, ela está assustada, não está querendo entender o que está acontecendo, né? Dentro do mundinho e do universo dela. Será que 5 minutos de conversa não vão fazer tanta dificuldade para cada um de nós? Quantas pequenas ações a gente pode fazer? E, às vezes, uma ação menor desse processo está em, por exemplo, dizer um bom dia, boa tarde ou boa noite. Quantas vezes nós que tem como moradia um apartamento, entramos no elevador e não conseguimos nem dar um bom dia decente àquele que está dentro do dito cujo. Certo? E ficamos durante alguns minutos olhando para o teto, para o chão, para o lado, e não falando nada. Qual é o problema de se dar um bom dia? Ou será que nós não gostamos de receber esse bom dia? Será que nós lembramos daquelas palavrinhas mágicas do por favor e muito obrigado? É algo que nós vamos embora e largamos infeliz lá, que nos prestou alguma ajuda, ou nos atendeu em alguma coisa, que fez bem o trabalho dele, nos custava dizer um muito obrigado. E se vocês prestarem atenção, a maioria das pessoas não fazem isso. Elas simplesmente passam. É como se o outro tivesse feito nada mais que a obrigação dele. Tudo bem, aquele era o trabalho dele. Mas antes de qualquer coisa, ele é um ser humano. Não, um pouco de educação não vai mudar nada, não vai fazer nada para mim. Eu vou apenas fazer um momento melhor. Quantas pequenas coisas a gente não vai aprendendo nessa jornada? Quanto nós podemos fazer dentro da casa? E é exatamente essa proposta que nós estamos desenvolvendo nesse momento. Por isso que nós vamos preparar o nosso retorno, mas preparar esse retorno para construirmos um processo de harmonia, de solidariedade, de acolhimento, de apoio, de respeito ao próximo. E nós todos nos preparemos para ajudar aqueles que ainda não conseguiram viver isso, para que estão carentes desses processos, para que essa agressividade aí fora seja menor, seja mais objetiva no sentido de vamos acolher as pessoas, entender as pessoas e perceber que elas estão num compromisso muito sério de evolução, de crescimento, de aprendizado, como nós estamos vivendo ainda a pandemia. Por que será que ela ainda nos cutuca?
Não será porque somos extremamente ainda egoístas? Se esse mundo não está tão egoísta que cada um só quer resolver o seu próprio problema? Tá? Vemos uma guerra na Europa que ninguém entende. Os caras estão brigando por picuinhas do passado e por ter poder. Uma coisa que nem se justifica. E as pessoas morrem, e as pessoas passam fome, e as pessoas estão pagando. Alguém vai dizer, ah, mas isso estava lá, elas tinham que passar por isso. Não tinham que passar dele. Elas tinham que, na realidade, reformular o caminho, e as pessoas poderem transformar aquilo numa coisa mais positiva. Podiam ter aprendido a trabalhar juntos, não precisando um ser dono do outro. Eu acho que a gente tem que pensar nessas coisas pequenas. Ô Luiz, e aquelas que não aprendem? É boa pergunta. Que sempre estão dando murro em ponta de faca, murro em ponta de faca, e não aprendem. O que a gente faz? Você lembra daquela história de que toda ação tem uma reação de igual teor? Você planta, você vai receber de volta. Certo? Infelizmente, é isso que vai acontecer. Tá? E nós já vimos esse exemplo várias vezes e ninguém aprendeu ainda. Certo? Quanta gente fez um monte de coisa errada, aprontou, e a gente está lá, fingindo que não vê. E a pessoa não aprende que não é aquele o caminho. Desde as coisas mais simples. Muitas vezes nos permitimos entrar nesse processo que o Rui está falando, né? Quando tentamos dar a gorjeta para ganhar vantagem em cima de alguma coisa, para furar uma fila, quando nós temos lá alguma outra ação, porque dizemos assim, ah, mas nós vivemos nesse país e esse país é assim mesmo. Quem não compra não consegue. Legal, né? E nós vamos continuar retroalimentando isso até quando? E é isso que vamos ensinar para os nossos netos, para os nossos filhos, para o povo que segue a gente? Será que esse é o exemplo que nós temos para dar? Ah, eu vou. Alguém me disse hoje, durante a tarde, no atendimento que eu estava fazendo, que assim, eu vou chegar lá no centro espírita e vou pedir para que me passem na frente, porque eu vou ficar, eu fico muito ansiosa de ficar ali dentro, quero sair logo. Que acho? Tem alguma lógica isso? Eu estou indo fazer o quê lá? Passar no Lava Rápido? É isso? Tem gente que vai na casa espírita para passar no Lava Rápido. E quer saber quem é que vai dar o Lava Rápido, porque se for, de repente não é médium forte. Né? E a gente enfrenta isso ainda. Então, vamos pensar em tudo aquilo que estamos aprendendo nesses 2 anos. Aprendemos e levamos uma chacoalhada enorme. Vivemos a possibilidade de não estarmos mais aqui. Muitos de nós tivemos a Covid, sofremos as consequências e ultrapassamos o processo com a graça de Deus. Mas vamos aprender a botar aquilo. Se nós sobrevivemos, estamos aqui inteiros, vivos, não importa que sejam essas pequeninas coisas que eu vou fazer, eu vou transformar um pouco do mundo à minha volta. Eu vou deixar uma semente legal. Eu acho que esse é o caminho. A tensão existe, a ansiedade existe, o mundo está tenso à nossa volta. Né? Mas, na verdade, nós não temos que alimentar essa tensão. Os problemas estão aí, vamos encarar esses problemas como um aprendizado e vamos vibrar para que nós possamos conseguir superá-los. E quem sabe se a gente estiver fazendo isso juntos, muita coisa não seja superada. Até, como eu dizia, pelas pequenas atitudes, pelas coisas mais simples do nosso dia a dia. Nós podemos fazer algumas coisas se transformar.
Quantas vezes essa oportunidade nos é dada? Quantas vezes nós temos a condição de transformar a nossa caminhada? E nós não fazemos. Ficamos lamentando pelo outro. Não é por aí. Não adianta eu acusar o outro se eu não faço. Eu reclamar do outro se eu não faço. E se eu não passo essa mensagem para aqueles que eu tenho a responsabilidade de ajudar, filhos, netos, para irmãos que precisam e podem ser ajudados. Eu convido vocês todos a pensarem sobre isso. Nós estamos começando, dentro de pouco tempo, o novo mês. E esse mês já se inicia pelo Dia do Trabalho. Mas vamos transformar esse trabalho em trabalho positivo? Vamos transformar esse trabalho em construção? Vamos construir aquilo de forma honesta, dentro dos valores que nós podemos colocar, e vamos ajudar as pessoas a encararem isso também. Esse é o nosso convite.